Olá pessoal, nós estamos aqui com o canal Papo Legal com Marinaldo, no YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii e WhatsApp. E estamos felizes que o canal Papo Legal com Marinaldo, ele tenha ganhado a performance de um canal de comunicação. É tanto que, nesta data, estamos aqui nas edificações do Laboratório Unilab, na rua Bernardo Saião, aqui em Uruará, e temos, por exemplo, dentro do mês de setembro, a presença aqui da psicóloga Deise Ribeiro, que tem uma mensagem importante para passar para toda a sociedade uruaraense e dos demais lugares onde a web faz com que a gente chegue. Doutora, muito obrigado por nos receber para a gente falar sobre um tema importante que acontece exclusivamente dentro do mês de setembro, onde a cada ano acontece essa manifestação de preocupação, de alerta, de sugestões, de um carinho transmitido. Seja bem-vinda à fala e fale para todos nós dessa web audiência do que trataremos aqui hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo doutor. Ainda não cheguei lá, mas um dia chego. Isso é verdade, claro. Agradeço. Como ele já falou, meu nome é Deise, eu sou psicóloga e venho aqui falar sobre o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, desde a data de 2003, se não me engano. Correto. Aí, a partir de 2015, resolveram-se fazer uma campanha em homenagem a esse mês. Correto. Para prevenir o suicídio. Nós estamos gravando no dia 9 de setembro, né? Ou seja, horas antes de se chegar a essa data crucial para se falar sobre. A parte que a gente poderia verificar como uma tragicidade, né? A parte trágica da coisa ao se falar, na verdade, o tema do suicídio em si, ele parece ser lamentavelmente meio comum. A gente sempre ouve falar sobre, em vários lugares, né, que acontece. O que se pode fazer para melhorar a prevenção desse tema tão medonho? Olha, o suicídio ele ainda é um tema que é um tabu na nossa sociedade. Muitas pessoas acabam encobrindo quando há uma questão de suicídio na família, porque é um tema, um tabu. As pessoas têm muita crença de que cometeu suicídio não vai para o céu. Então existem crenças religiosas também. E existe também a ideia de que se falar sobre o suicídio vai estar estimulando as pessoas, mas isso é um mito. É um tema que ele precisa ser falado abertamente, porque uma pessoa que ela está pensando em suicídio, muitas vezes ela dá sinais. Ela tenta conversar com as pessoas ao redor, mas por falta de incompreensão, ou por as pessoas acharem que é fulano tá com frescura, quer chamar a atenção. Muitas vezes esses sinais acabam passando despercebido e a pessoa acaba não recebendo o suporte necessário. Quando é dito dessa maneira aí, é claro que o exemplo que eu vou dar aqui não se chegou a ser tão profundo quanto é o tema do suicídio, mas, por exemplo, para mim e um grupo de outros amigos que a gente vem ao longo dos anos, por exemplo, praticando futebol, e aconteceu algo que não teve nada a ver com suicídio, mas foi algo que só quando aconteceu é que a ficha caiu para nós de que, por exemplo, uma pessoa amiga ia para o jogo de futebol e começou a ter uma impaciência, né? Começou a ficar de pavio curto e a gente não acompanhou o raciocínio até que um belo dia a pessoa já não estava, porque na verdade já estava para a capital do estado, e quando a ficha caiu, que chegou a notícia
e que a pessoa havia partido, aí que a gente foi analisar que aquela impaciência era um pedido de socorro, né? Era algo que a gente está falando que não chega a ser tão grave, tão profundo quanto o assunto do suicídio, mas o exemplo parece ser muito próximo, né? O que foi dito. Há um pedido de socorro, há sinais. E nós que compomos um país terceiro mundo, nós que somos da América do Sul, né? Brasil é bem o centro dessa região que estamos falando. A questão cultural para o desenvolvimento, a percepção, essa sensibilidade está em progresso ou será que demoraria ainda a nossa população estar atenta a esses sinais? Eu acho que está em progresso, mas como eu já falei, né, ainda é um tabu muito grande. As pessoas ainda evitam falar por medo de que esteja se incentivando. E assim, é até questão não só do suicídio, mas até a questão mesmo dos próprios transtornos, questão da saúde mental, as pessoas quase não falam. Hoje em dia está se dando mais pauta a esses assuntos, mas ainda é um tema pouco abordado. Poucas pessoas têm conhecimento. Por exemplo, para a gente agora exemplificar de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais sensível, nós temos que dar alguns exemplos aqui de sinais que acontecem. Por exemplo, a sua pessoa na posição de psicóloga poderia dizer um sinal, 2 ou 3, 4 ou 5, por exemplo, para que a gente possa compartilhar essa informação com a nossa web audiência? Sim, eu acredito que cerca de 90% por aí, assim, dos casos de suicídio são de pessoas que elas já têm algum quadro de transtorno mental. Mas nem todo o suicida, ele tem um transtorno mental. Às vezes ele está passando por outros problemas emocionais, enfim, e acabou encontrando essa solução para sanar com os seus problemas, suas dores, né? Aí, assim, geralmente a pessoa que está em crise suicida, nota-se diferenças no comportamento no sentido de que a pessoa ela passa a se isolar em alguns casos, né? Pode ter essa alteração de humor, essa impaciência, isso pode ser um sinal de algum outro problema que ela estava vivenciando, né? Ela deixa de fazer as atividades que gostava de fazer anteriormente. Vamos supor, questão da depressão. A pessoa ela pode ter dificuldade de fazer atividades que ela fazia comumente, como se alimentar, levantar da cama, realizar seu autocuidado. Sim. E outra questão também indicativa de problemas emocionais pode ser o uso e abuso também de substâncias, bebidas alcoólicas. Correto. Ou seja, a gente verificando a partir desses exemplos que foram citados, são situações que lamentavelmente são muito presentes no dia a dia, né? É importante salientar que não é só um sintoma isolado. É preciso ter todo um contexto, é preciso apresentar vários sinais, né? Vários indicativos. Porque, por exemplo, uma pessoa pode escutar, né, e pensar assim, que meu filho adolescente, ele não sai do quarto, ele não larga o celular. Pode ser que ele esteja passando por uma dificuldade, mas não necessariamente quer dizer que ele vai cometer suicídio. Ou seja, é aí que adentra o cenário o trabalho profissional de um profissional da psicologia, né? A psicóloga Deise Ribeiro tem qual contato por WhatsApp, outros endereços eletrônicos para que as pessoas possam calmamente ter acesso a essas informações e possivelmente procurá-la para que dentro desses quadros possam ser verificados com um olhar profissional? Eu tenho o meu Instagram, que é @psico_Deise Ribeiro.
Agora, número de contato, eu sou ruim com números, né? Mas as pessoas podem estar procurando o laboratório Unilab. Unilab, E lá no meu Instagram também tem o número de contato. Ah, tá, beleza. Agora, tá bom. de cabeça, eu não vou lembrar. Pois é, o laboratório Unilab fica aqui na rua Bernardo Sayão, é o número 25. Né? Eu decorei bem porque aqui nós também temos uma ação interessante, que ela é encabeçada pelo canal Papo Legal com o Marinaldo, que é a iniciativa Cestas do Bem. Aqui é um dos pontos de recolhimento, temos outros na cidade de Uruará, e é por isso que a gente decorou bem aqui o nome do Unilab com o número da edificação, né? Aqui na rua Bernardo Sayão. Eu tive até a oportunidade de acompanhar durante alguns minutos uma participação que a sua pessoa, enquanto psicóloga, fez lá nas mídias da TV Vale do Uruará, e a gente percebeu que sempre lá foi ao vivo, né? As pessoas podiam fazer uma interação em tempo real e houve um retorno bem positivo. Isso significa que há um cuidado, há um alerta, há uma percepção, as pessoas querem se informar sobre esse fato que fala-se muito dentro do mês de setembro, mas é uma preocupação que deve ser para todos os dias de todos os outros meses. Né? E para a Deise Ribeiro chegar à psicologia, a gente já até dando exemplo, de repente, de estímulo a rapazes e moças, homens e mulheres que de repente pensam nesta área, o que foi assim, a gota d'água para atraí-la a seguir por esse caminho aí, que é de grande importância, de ajudar as pessoas. Na verdade, houve muitas situações, eu acho que muitas situações que acabaram me encaminhando. Minha mãe, ela teve depressão pós-parto, né? Uma depressão que não foi tratada e que acabou se estendendo, e até hoje ela ainda luta com esse quadro de depressão. Aí eu acredito que isso tem, de certa forma, me influenciado também a escolher a psicologia. Eu também tinha um desejo de tentar entender as pessoas. Né? Entrei na psicologia, na verdade, entrei na faculdade também muito, não é iludida, né? Mas assim, acreditando, nossa, eu vou saber ler as pessoas e tal, com algumas idealizações, né? Chegou-se à conclusão de que é mais complexo um pouquinho. Sim. Né? Isso. E, por exemplo, no período de faculdade, haviam outras colegas e colegas estudando a mesma área. Sim. E o nível de atenção, de interação, de querer desses alunos e alunas varia um pouco. Tem gente que ao estar lá tem vontade de sair, o percentual dos que querem se aprofundar no assunto de repente diminui em quantitativo dentro da sala de aula, por exemplo? Sim, quando eu entrei numa turma de 70 e poucos alunos. Depois a turma foi dividida em duas, mas até esse processo muitas pessoas desistiram, chegaram a concluir apenas o primeiro bimestre. Correto. Do semestre, né? E não levaram adiante. Eu até me recordo de uma viagem que a gente fazia para Belém, ou seja, de ônibus, a Transamazônica, que hoje é bem mais transitável do que já foi. E aí tinha uma jovem senhora que estava indo para a capital e também era estudante da parte da psicologia. E a viagem de ônibus, ela vai desgastando o emocional das pessoas. E aí teve uma bela manhã que houve o exemplo, né, da pessoa, e eu falei para a mulher que estava ao meu lado, eu falei, olha, para a área que você está se formando, parece que a quantidade de público vai estar sempre presente, lamentavelmente, né, porque as alterações psicológicas, por vários motivos, inclusive as ocupações diárias, né, estão aí presentes, e
A gente agradece a presença de vocês da psicologia para que possam estar, então, nos ajudando a lidar com essas situações no dia a dia de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, porque se o cidadão e a cidadã comuns quiserem fazer por si só, parece que o emaranhado tem que ir para a mão de quem realmente conhece da área. Sim. Tem pessoas que... O ideal seria que todo mundo fosse um psicólogo, né? Mas, assim, tem pessoas que às vezes elas só precisam de um ombro amigo, só precisam de alguém que escute, que alguém te diga eu entendo, e mesmo que eu não te entenda eu te respeito. Às vezes alguém só precisa disso, né? Mas tem outras pessoas que acabam precisando de uma atenção a mais. Mas o ideal seria que todo mundo fosse psicólogo, pelo menos para a questão de autoconhecimento. Aqui já entrando na parte de conclusão do nosso bate-papo aqui no canal Papo Legal com o Marinaldo, além aqui de estar atendendo no Laboratório Unilab, a psicóloga Deise Ribeiro também atende onde mais em Uruará? Eu atendo no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistente Social. Correto. Esse é um órgão público que ele lida com questões de violações de direitos, questões de violência. Correto. Então eu estou lá atendendo, acompanhando também alguns casos. Tá ok. A nossa expectativa é que esse produto que fizemos acontecer possa ser informativo para as pessoas. Nós sabemos que a internet ela possibilita que um leque enorme de pessoas sejam atingidos de maneira positiva, né? Nós estamos aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no Kawaii, no WhatsApp, e é dito que cada pessoa consegue transmitir para outras 6, né? Uma pessoa transmite para outra meia dúzia de pessoas e isso vai fazendo com que a grande rede leve a mensagem a um grupo enorme de pessoas, tá? Além de estarmos agradecidos por sua atenção durante esses minutos para falar conosco, se houver uma mensagem final que gostaria de deixar principalmente à sociedade uruaraense, fique à vontade, aqui estamos com nossa lente à disposição. Sim, vamos valorizar a vida, né? Dar mais atenção às pessoas ao nosso redor, estar mais atentos, vamos ser mais compreensíveis, né? Com o outro, com a dor do outro, porque cada pessoa ela sofre diferente, cada pessoa ela lida com as situações de uma forma diferente. Isso vai devido a várias coisas, inclusive a história de vida, né, de cada um, que é diferente. E é isso. Setembro Amarelo. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que parece ser a frase que realmente arremata o tema e faz com que, a partir daí, a questão da atenção, ela surja, porque quando se fala em tabu, não é tão fácil, dependendo da cultura onde se vive, dar a atenção, né? Psicóloga, muito obrigado, sucesso no seu trabalho a cada dia mais e esperamos no futuro breve a gente poder falar mais sobre a sua profissão e dizer de conquistas galgadas que irão acontecer muito mais nos seus afazeres. Muito obrigado. Forte abraço, obrigado pela atenção.